Um dos argumentos pelo qual eu sou mais criticado por muitos de vocês que colocam aqui nos comentários é quando eu falo para vocês que, assim, é quase certa a inelegibilidade de Bolsonaro e que a gente tem que ter uma alternativa, um nome que possa ser um bom nome para fortalecer os pensamentos liberais no nosso Brasil. E quando eu falo que Bolsonaro já está com a carta carimbada, ou seja, vai ficar inelegível, não é com base só no achismo. A gente observa os sinais que foram entregues até agora pela Justiça Eleitoral, foram entregues até agora pelo Ministério Público, Procuradoria-Geral da República e pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. É lógico. Então, quando eu falo isso, eu queria que vocês se atentassem a algumas matérias como essa aqui, tá? Esse dado aqui eu acho que é super relevante para justificar o meu ponto de vista. Essa matéria foi publicada na revista Isto É e diz o seguinte: 5 dos 7 ministros que vão julgar a inelegibilidade de Bolsonaro foram nomeados por Lula. Sim, nomeados por Lula. Então vamos entender. 5 dos 7 que lá estão foram nomeados por Lula. O Nunes Marques, que foi nomeado pelo Bolsonaro, não costuma votar favorável às pautas do Bolsonaro e nem dos conservadores. Então, a gente fica aí num placar de 6-1, na melhor das hipóteses, mas a minha visão vai ser 7-0, unânime. O julgamento que pode decidir o futuro político do ex-presidente da República está marcado para o dia 22 de junho. Então, no dia 22 de junho, vocês vão entender um pouco, apesar dos ataques que eu sofro por alguns, as críticas, vocês vão entender um pouco o porquê eu argumento que vai haver a inelegibilidade de Bolsonaro. E quando você olha aqui o comentário do pessoal que acompanha, que analisa aqui matérias da grande mídia, Isto É, do Metrópolis, entre outros, você vê que é um pessoal mais da base de esquerda, que acompanha a grande mídia. E o pessoal já conta como certo que isso vai acontecer. E a inelegibilidade de Bolsonaro é dada como certa. Vamos lá. Já que a gente está falando dos sinais do judiciário, vamos fazer mais uma análise aqui, tá? Matéria do Conexão Política. Supremo Tribunal Federal extingue multa de ex-deputado condenado no mensalão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, aquele do Perdeu Mané, decretou a extinção da punibilidade do ex-deputado federal Pedro Correia, que é do PP de Pernambuco, condenado ao escândalo do Mensalão. Correia foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do Mensalão. De acordo com a decisão, o ex-parlamentar já cumpriu sua pena de prisão e não possui condições de pagar a multa imposta na condenação, que é o valor atual de 3,9 milhões de reais. Então, houve a extinção da punibilidade em relação à multa. É o que traz aqui a matéria do Conexão Política para vocês. Aí o comentário fica por conta de vocês. Aí vocês vão pensar nas multas que Daniel Silveira teve aplicada, nas multas que Bolsonaro teve aplicada, e vai pensar nas multas que o Mensalão teve aplicada e que hoje, depois de trânsito em julgado, algumas benevolências começam a ser publicadas aí, né? Vamos dizer assim. Outra matéria que eu trago para vocês. Êxodo financeiro. Mais de 1.000 milionários deixarão o Brasil em 2023. Matéria também da Conexão Política. De acordo com o relatório de migração de riqueza privada de 2023, a consultoria Henley Partners estima que aproximadamente 1,2 mil brasileiros com patrimônio superior a 1 milhão irão migrar para outros países ao longo deste ano. Gente, eu vou ser sincero com vocês. Não dá para criticar quem hoje pensa em sair fora do Brasil. O pensamento hoje, a expectativa com o Brasil hoje é quase que de um pessimismo total.
São poucas pessoas hoje que veem um otimismo em relação ao que vem acontecendo no nosso Brasilzão aí. Então, a questão da segurança jurídica, a questão das pautas políticas, a questão do avanço da corrupção, tudo isso sabe, chega a ser assustador. Assustador. E é lógico que não culpo aqueles que pretendem deixar o país. Vou trazer uma matéria para vocês agora do Terra Brasil Notícias. Essa aqui vocês vão entender um pouquinho mais o que está acontecendo, tá? Conflito. Brasil entra na mira de Guiné Equatorial e sofre sanções do país. Entenda. Na verdade, quem sofreu sanções foram empresas brasileiras que estão na Guiné Equatorial. Então, só para você entender. O filho do ditador da Guiné Equatorial costumava ter alguns trabalhos, algumas funções meio que escusas aqui no Brasil. E teve uma operação chamada Luxury Living, tá? Ou seja, vida de luxo, é o nome como eles chamavam essa operação. Tinha um apartamento de luxo que foi confiscado pela justiça brasileira e o filho do ditador chama Theodorin. E ele mirava as atuações brasileiras, a justiça brasileira, mirava uma suposta lavagem de dinheiro na compra de um apartamento num local nobre na Avenida Paulista, relógios de luxos, carros de luxo, e esse assunto deu uma repercussão na imprensa internacional com essa possibilidade de envolvimento criminal do filho do ditador aqui no Brasil. E aí, a justiça lá da Guiné Equatorial resolveu expropriar os bens de empresas brasileiras que lá estavam. E aí eles falaram na cara dura, olha, como retaliação ao ataque que o Brasil fez à Guiné Equatorial, nós vamos confiscar. Confiscaram 19 vezes mais do que o patrimônio que aqui no Brasil foi confiscado por causa de crime. E lá não, lá quem pagou foi o coitado do empresário brasileiro que resolveu investir lá. E aí tá esse imbróglio aí, e a Guiné Equatorial acabou causando aí esse conflito diplomático entre Brasil e a Guiné aí. Mas não houve nenhuma manifestação por parte do Itamaraty, pelo menos publicado na grande imprensa, que se tenha informação até agora. Vamos falar aqui na Revista Oeste daquele caso da decisão dos parlamentares de uma ação da filha do Cunha de criar uma casta especial, conforme foi assim divulgado. A Revista Oeste, ela fez uma nota de correção, e eu também preciso fazer, porque eu trago o conteúdo para vocês de acordo com as matérias que são publicadas no jornal. Então, foi informado que haveria uma pena, um crime de 2 a 4 anos para aqueles que criticassem os políticos. Só que esse trecho foi retirado. A deputada Bia Kicis, ela fez um vídeo falando sobre o tema. E ela disse o seguinte, ela disse que existiu muitas críticas a colegas dela que votaram a favor e que ela está justificando porque ela votou contra, mas alguns colegas votaram a favor, porque a pena de discriminação é no caso de alguém se recusar a abrir conta ou alguma coisa nesse sentido para os deputados. E a pena de prisão para quem criticasse foi retirada do texto. Enfim, é tudo muito dúbio, né? Uma falta de divulgação muito grande. Muitas mídias divulgaram que não foi retirado. Eu vou fazer a análise do texto de lei e vou trazer aqui para vocês, tá? Mas assim, que a gente sabe que eles advogam em causa própria, isso é indiscutível, tá certo? Obrigado por ter ficado até o final do editorial, é sempre um prazer ter vocês aqui. E a gente volta, tá? Às 7 horas da noite, a gente está aqui com mais um editorial para vocês.